Olá, hoje o tema do nosso podcast é inseminação artificial. Meu nome é Leopoldo de Sô, eu sou sócio da FIV São Paulo e especialista em reprodução humana. Hoje eu tenho como convidado o Dr. Rodrigo Romano, que é especialista em reprodução humana, e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre inseminação artificial. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho sobre baixa complexidade hoje, então. Sim, a inseminação artificial, né, é um dos tratamentos de baixa complexidade e eu queria começar que você falasse um pouquinho para a gente aqui quais são as principais indicações da inseminação artificial. Bom, também conhecida como inseminação intrauterina, as principais indicações de inseminação artificial é quando você tem um fator cervical, por exemplo, ou quando você tem um casal de bom prognóstico. Hoje, a gente questiona muito o custo-efetividade dos tratamentos. Então, às vezes, você indicar uma inseminação artificial ou uma inseminação intrauterina para um casal que tem um prognóstico mais reservado, você acaba, às vezes, fazendo com que esse casal tenha que fazer um número de tentativas ou, vamos dizer assim, acaba perdendo um pouco de tempo no tratamento de reprodução assistida. Então, acho que o principal é encontrar o casal que tem um prognóstico melhor para engravidar com a baixa complexidade. Então, um fator masculino leve, ou então um fator ovulatório, a paciente não ovula muito bem e você já passou por uma tentativa de indução da ovulação, fez ela ovular e ela não está conseguindo engravidar, você pode passar antes pela inseminação intrauterina. Eu acho que antes disso, até para situar o pessoal, tem muita dúvida da diferença de inseminação e fertilização. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, então acho que é importante pontuar que a inseminação artificial é um tratamento que a gente vai indicar para os casos mais simples e os casos de melhor prognóstico. Isso. Então, só fazendo um resuminho que você colocou, alterações cervicais na produção de muco, fator masculino leve, então aquele sêmen que não tem grandes alterações muito importantes, e também a anovulação, né? Que tem a síndrome de ovário policístico como uma das principais indicações, né? E qual é a diferença entre inseminação artificial ou inseminação intrauterina, que é a mesma coisa, né? Do que a fertilização in vitro, a FIV? Então, essa é uma dúvida muito comum no consultório. Então, a fertilização in vitro é considerada um tratamento de alta complexidade, onde nós levamos os óvulos para dentro do laboratório e também os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e o encontro dos gametas vai ser dentro do laboratório, por isso que chama in vitro. Já na inseminação intrauterina, basicamente o que a gente faz é preparar o sêmen, induzir a ovulação e no momento que a paciente estiver ovulando, um sêmen já preparado, a gente vai injetar dentro do útero para irrigar as trompas com esse sêmen e aumentar a chance desses espermatozoides entrarem em contato com esse óvulo. E aí a fertilização é em vivo, ou seja, na região terminal da tuba uterina, onde a gente tem o que a gente chama de ampola tubária, que é o que a gente brinca e fala que é o laboratório da mulher, onde tem o encontro do óvulo com o espermatozoide, é lá que vai ocorrer o encontro e depois esse óvulo fecundado vai migrar pela tuba uterina e vai implantar no útero. Então, a gente considera que é um tratamento de menor complexidade porque basicamente a gente induz a ovulação e essa indução da ovulação, depois a gente vai entrar nesse tema também, tem que ter alguns cuidados específicos, né? Que ela é diferente da indução da ovulação para FIV e FIV é fertilização in vitro, tá, pessoal? E também ela, no momento que a paciente estiver ovulando, a gente simplesmente pede para o laboratório centrifugar e preparar, processar esse sêmen, selecionando os melhores espermatozoides e aí com um catéter, que é um tubinho plástico, a gente injeta esse sêmen dentro da cavidade uterina e, como eu falei, vai acabar irrigando as tubas, né? Então, quer dizer, na inseminação, o processo de fertilização vai ocorrer dentro da tuba, né? Como se fosse numa relação sexual em casa. E na fertilização in vitro, não. A fertilização, o processo de formação do embrião vai ocorrer no laboratório, por isso que a gente chama de alta complexidade, né? E na inseminação precisa de anestesia? Na verdade, não, porque o catéter ele é um catéter bem fininho, que ele normalmente passa com muita facilidade, e uma condição assim, que é quase que
uma condição para você fazer a inseminação intrauterina você tem que ter as tubas pérvias. Então, a paciente preferencialmente deve ter realizado aquele famoso exame de histerosalpingografia, né? Que é um exame que realmente às vezes as pacientes têm um pouco de medo, porque algumas pacientes relatam que tiveram um pouco de dor. Isso já mudou bastante. Tá, depende pessoal? De onde faz o exame, hoje, qualidade do, já do radiologista, do laboratório. E né? já desenvolveram várias técnicas para minimizar isso, mas ainda assim causa um certo desconforto e tem um pouco de, vamos dizer assim, um medo, né, das pacientes desse exame. Mas a paciente que tem a tuba pérvia é uma condição para fazer esse exame. Se a tuba está obstruída, com certeza a inseminação não vai ajudar. Mas você falou uma coisa importante também, que é, ainda falando sobre as indicações, a disfunção sexual. Então, alguns casais, por exemplo, têm um problema no coito, não conseguem ter a relação e a paciente já está num momento que ela também não tem como aguardar, às vezes corrigir essa disfunção, e você pode usar a inseminação intrauterina nessa situação. Na hipospádia, por exemplo, hipospádia é quando tem uma abertura na uretra do homem e acaba, ao invés do uma malformação, sair, né? Uma malformação, né? Bem na base do pênis, então ao invés do sêmen sair pela parte distal, pela ponta do pênis, acaba saindo na base do pênis. Na lateral, né? Ou na lateral, e aí a inseminação é um exemplo de... Outra coisa também são os casais homoafetivos também. Você pode usar a inseminação para tratar e para conseguir a gestação em casais homoafetivos femininos. Né? Ou uma gestação independente, né? Uma gestação independente, exatamente. Pode adquirir uma amostra de sêmen, se ela não tiver nenhum problema, se as trompas estiverem funcionando bem, né? Esterossalpingografia normal e uma boa idade, ela pode tentar uma inseminação intrauterina do que ao invés de uma fertilização in vitro. Sim, né? A gente só tem um problema, que acho que é uma coisa muito particular da nossa região aqui no Brasil, porque a amostra de sêmen ela é um pouco mais cara, vamos dizer assim, do que na média dos outros países. Então, a gente questiona um pouco, às vezes, o custo-efetividade de quando a paciente precisa comprar uma amostra de sêmen, que ela vai usar aquela amostra num tratamento que tem uma efetividade que, na melhor das hipóteses, vai atingir 15, 20% de taxa de gravidez. Então, às vezes, a gente acaba falando, olha, talvez, como você vai ter que adquirir uma amostra de sêmen, para alguns casos, a gente acaba indicando a fertilização in vitro mesmo, porque você tem, às vezes, 2 ou 3 ou 4 vezes mais de taxa de gravidez. E a possibilidade de congelar os embriões excedentes, se ela não engravidar, numa fertilização in vitro, né? A gente tem observado na nossa especialidade, realmente, que a inseminação intrauterina ela tem indicações cada vez mais restritas, né? Porque justamente quando a gente entra nesse tema do custo-efetividade, né? Então, você acaba, às vezes, usando uma técnica também que você tem que induzir a ovulação, você precisa preparar o sêmen no laboratório e você acaba, às vezes, proporcionando uma taxa de gravidez que não é tão atrativa para os casais. E às vezes, isso incomoda um pouco, porque a gente sabe que o processo, às vezes, para a gente atingir a gravidez, vai acabar precisando de uma repetibilidade do processo, né? Então, como você falou no começo, como a gente comentou no começo, tem que ser casais de bom prognóstico, né? Existe também alguns casais que têm uma questão pessoal, religiosa, até de não querer fazer a fertilização in vitro, e às vezes você já deve ter recebido esse tipo de casal, e a gente acaba indicando também como não seria o tratamento ideal, mas aqui existe uma questão pessoal, uma alternativa, né, para você aumentar a taxa de gravidez. E fazendo um link também com nossa discussão sobre endometriose, onde a gente falou um pouquinho sobre endometriose, também a inseminação é uma boa indicação depois da cirurgia, quando você tem as tubas pérvias. Uma endometriose mais leve, né? Um sêmen bom. Um sêmen bom, e aí você pode sim associar depois, ou depois ou não, de uma cirurgia também. Mas tem que ser um caso bem favorável para a gente indicar a inseminação intrauterina. Legal. Bom, o assunto é extenso, né? Mas eu queria que só para a gente fechar o assunto inseminação, que você falou da custo-efetividade para o casal,
para quem está nos assistindo, entender um pouquinho, porque é importante que a gente coloca números, né? Qual é a taxa de gravidez esperada numa inseminação nesse casal de bom prognóstico que você está falando? Sei lá, uma síndrome de ovário policístico, com sêmen bom e as tubas pérvias. Qual é a taxa de gravidez que a gente espera nesse casal fazendo uma inseminação, comparado a esse mesmo casal se eles optassem em fazer uma fertilização in vitro? Aí a gente tem que segmentar por idade, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma paciente de 35 anos. Bom prognóstico, né? até 35 anos. Bom, a gente vai ter uma taxa de gravidez com a inseminação que vai estar em torno de 15% a 20%. Se a gente for fazer fertilização in vitro, você pode ter uma taxa de gravidez que vai de 47% a 55%, dependendo da qualidade dos embriões. Então, realmente, você vê que tem uma diferença muito grande. Então, uma ao redor de 20% e outra ao redor de 50%, ou seja, um pouco mais que o dobro. Então, acho que isso é importante, né? As pessoas que estão nos assistindo entender. Porque quando a gente fala de um tratamento que custa caro, você precisa todo um investimento emocional, financeiro, para ter uma chance de gravidez ao redor de 20%, isso a gente tem que... O casal tem que estar ciente disso, que a gente está oferecendo um tratamento que de cada 10 casais, 2 vão engravidar. Versus a um outro tratamento de cada 10 casais, ao redor de 5 vão conseguir uma gestação. E também tomar cuidado com a gravidez múltipla, porque a inseminação intrauterina, ela, de certa forma, como ela não tem uma complexidade muito grande, a gente sabe que tem alguns colegas que são ginecologistas e que fazem também a inseminação intrauterina. Tem que tomar muito cuidado na indução da ovulação. Por quê? Porque como eu não tenho controle de quantos embriões a paciente está formando dentro do corpo dela, a hora que eu injeto o espermatozoide dentro do útero e ela estiver ovulando demais, eu aumento muito a taxa de gravidez múltipla nessa paciente. Então, eu tenho alguns cuidados que eu tenho que ter na indução da ovulação para fazer com que ela ovule na medida. Ela tem que ter uma ovulação não muito forte, né, para eu poder fazer a inseminação. Sim. Se a paciente ovular demais, eu acabo aumentando um pouco o risco da gravidez múltipla. Isso é muito importante a gente falar. Porque às vezes o pessoal acha que só in vitro que gera gravidez múltipla. E às vezes é o contrário. Dependendo de como é feita a inseminação, como eu não tenho muito controle do número de embriões que eu estou colocando dentro do útero, às vezes a própria inseminação intrauterina acaba gerando mais gravidez múltipla do que a in vitro. Né? Depende da expertise de quem está conduzindo esse caso na inseminação. Né? Porque na fertilização in vitro a gente tem a nossa resolução limita o número de embriões que a gente pode transferir. Né? Até 37 anos, 2 embriões, acima de 37 anos, até 3 embriões. E se fizermos estudo genético dos embriões, como esses embriões foram selecionados geneticamente, até 2, independente da idade. Bom, eu agradeço e esse foi um podcast sobre inseminação artificial com o Dr. Rodrigo Romano. Eu sou Leopoldo Tissot e nos encontramos na próxima. Até mais. E não se esqueça de acessar o link e a gente está à disposição para tirar as dúvidas, né? Que o tratamento sempre é um pouco mais personalizado. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem um link aqui para vocês poderem acessar.